Esse guri aqui fez mais de 5 milhões de reais usando o ChatGPT e, além disso, trabalhando só meio período. E nesse vídeo você vai descobrir quem é ele, como ele fez isso, o quanto ele realmente faturou e lucrou, que são duas coisas diferentes, que ferramentas ele usou, quais prompts ele usou e por que provavelmente você não vai conseguir replicar a mesma coisa que ele fez e, por último, onde está o real dinheiro nessa brincadeira, que é a real oportunidade para você. Quem é ele então? Ele é um cara chamado Joseph Popelas, ou Joe Popelas, eu vi ele em alguns outros canais de IA, e ele se posiciona como um consultor de IA e fundador desta empresa aqui. Anota isso porque é importante, a gente já vai ver em seguida. O que acontece? Ele tinha um emprego qualquer, aí colocando caixas e os tocando em lojas na cidade de Toronto, nos Estados Unidos, e pouco a pouco ele foi descobrindo que as coisas poderiam ser melhores. Ele começou a mexer com inteligência artificial, começou a descobrir algumas coisas e algumas empresas contrataram ele para dar ideias, discutir, ver como é que eles poderiam aplicar por IA, que é uma das coisas que eu falei no outro vídeo anterior sobre como tem uma oportunidade gigante em termos de inteligência artificial, onde tu não precisa ser um expert de IA. Tu só precisa saber o suficiente de como certas empresas, certas profissões, certos nichos de mercados podem aplicar IA nos seus negócios, que é mais ou menos o que eu faço, só que para experts, infoprodutores e estrategistas. Aí o que ele descobriu? Numa dessas empresas, era uma empresa que publicava livros e eles faturavam mais de 2 milhões de dólares por mês. E isso chamou a atenção dele. Pô, se eles conseguem tudo isso de uma maneira, entre aspas, tosca, da maneira antiga, será que eu não consigo adaptar essa ideia e fazer algo a respeito? E foi justamente o que ele começou a fazer. E isso, depois de transformar em livros que ele criava usando o ChatGPT, ele transformou agora num outro curso que ele mostra como outros fazerem, que é um caminho clássico que muitas pessoas seguem. Só que o que acontece e por que isso é importante? Porque aqui ele mostra, nessas aulas aqui no site dele, o que ele fez, que é como criar o livro, os capítulos e todo o texto usando o ChatGPT, que inclusive eu vou te mostrar. Por quê? Porque aqui nesta página, se tu quiser visitar depois, o site é esse aipublisherpro.com, aqui ele explica como é que ele fez, ele mostra um pouco mais do que aconteceu, e ele tem aqui um curso básico, onde ele explica esse processo, mas fica tranquilo que eu já comprei por ti, porque como eu achei interessante a ideia, vale sempre a pena, eu gosto de pesquisar e saber o que está acontecendo no mercado, porque é justamente essa a minha função, fazer o que eu comentei até num post outro dia, uma curadoria de todas as coisas, porque em termos de IA, é tanta, mas tanta coisa que não tem como todos acompanharem isso. Então, no meu mercado, nas pessoas ali que eu mais consigo agregar, apesar de eu falar IA geral, nesses que são os experts, eu tento filtrar este conteúdo, ao invés de tu ter que ir lá comprar, porque o preço, sinceramente, é pouco, é 15 dólares, tá, por semana, até relativamente caro. Mas o tempo é muito precioso. Para mim, mais do que o dinheiro, mas deixa que eu já comprei e já dei uma olhada que agora eu quero te mostrar, mais ou menos por cima, como é o método dele. E de novo, dizer porque provavelmente você não vai conseguir replicar e como adaptar para realmente dar certo para você. Bora lá então, aqui no site eu fui, fiz todo o processo, comprei e agora no que ele tem para oferecer para estudar, não tem muito mistério. É a criação de um livro usando o ChatGPT. E até, isso é algo que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, porque é algo que muitos me perguntam. Bruno, tu tem um prompt para gerar um livro usando o ChatGPT? Pois agora tu vai ter um de alguém que gerou mais de 5 milhões de reais em vendas. Por que 5 milhões? Porque ele fez 1 milhão de dólares em vendas fazendo exatamente esse processo. Então, vamos ver o que ele fez. Inclusive, vou mostrar um dos exemplos do livro que ele disponibilizou para tu ter uma ideia. Então, aqui no site, ele fornece alguns templates no Notion. Não vou mostrar o link, obviamente, porque é um material protegido dele, mas posso mostrar por cima aqui conforme eu tiver, assim, dando uma ideia. Também não tudo, porque eu não quero me complicar, mas ele fornece alguns dos exemplos de como criar uma outline de um livro e como criar os capítulos de cada um desse livro. Eu peguei e rodei isso aqui, tá? Já no ChatGPT, que aí tu tem uma ideia de como é que funciona. Então, por exemplo, isso aqui eu rodei no Playground, que é uma ferramenta da própria OpenAI para se testar e traduzir os prompts deles para rodar, e também um outro aqui no ChatGPT de como eu rodei. Então, vamos dar uma olhada. Ah, e também no Claude, tá? Inclusive, no Claude, que tem um outro vídeo aqui, se tu ainda não assistiu, procura aqui no canal, que é um vídeo que tem um título Adeus ChatGPT, porque na boa, o Claude tá incrivelmente bom, principalmente para trabalhar com arquivos longos,
ele funciona bem melhor que o ChatGPT. Então nesse momento, então vale a pena olhar. Aí como é que funciona? Não tem muito mistério. Esse aqui é o prompt inteiro para criar a estrutura do livro em si. Então, você é o assistente do autor, você segue todas as instruções, apenas escreve blá blá blá. Por favor, ignore. Alguns prompts sempre começam com isso para caso a pessoa esteja no chat. Você é um autor de ficção, de não ficção mais vendido, eu quero que tu me ajude a tal. Aí essa é a parte que eu criei para mostrar e direcionar o que eu quero que faça. Seria um livro sobre como se aposentar com conforto, mesmo que você já tenha 50 anos ou mais, em 8 capítulos, com cada capítulo examinando subtópicos relacionados em profundidade. O livro é intitulado A Grande Traição da Aposentadoria Brasileira. Já vou dar uma dica de onde veio esse título e por que é tão importante. Fica ligado. Cada capítulo deve incluir uma gama diversificada de perspectivas para fornecer aos leitores uma compreensão abrangente do tópico. O esboço deve incluir títulos e 4 a 6 marcadores. Você só precisa fornecer um esboço do livro e não o livro em si. Certifique-se de escrever em português do Brasil. Evite referências próprias e não explique o que está fazendo. Sem muito mistério, né? Aí é que ele criou um título do livro A Grande Traição da Aposentadoria Brasileira, criou alguns dos capítulos do que o ChatGPT acredita que é certo, e a mesma coisa aqui no Claude. Fiz o mesmo prompt, só copiei e colei literalmente, assim como aqui no Playground eu fiz a mesma coisa. Ele criou os capítulos, puxando por um outro lado, e nesse caso, se eu não me engano, o Claude aumentou para a janela de contexto, ou seja, o quanto o chat consegue olhar para trás, para 200 mil tokens. Assim, tem algumas coisas que eu ainda não entrei tão a fundo, mas basicamente é 200 mil tokens. Apesar de 200 mil tokens, ele meio que pega um sumário ou ele trunca as informações anteriores. Então não é exatamente preciso, não testei o suficiente. Mas, em termos gerais, o que eu posso afirmar é um contexto bem maior que o ChatGPT fornece e que funciona melhor para textos longos. Então, por exemplo, se eu que fosse criar um livro dessa maneira, que não é o que eu recomendo que você faça, e eu já vou explicar por quê, eu faria no Claude aqui, porque eu acho que eles são melhores. E até nesse meu outro vídeo eu explico como criar uma conta neles, porque eles têm alguns bloqueios para o Brasil, mas a gente dá um jeitinho. Aí, o que é? Antes de continuar aqui no próximo prompt, olha só, por que o título eu escolhi A Grande Traição da Aposentadoria Brasileira? Porque aí que começa a entrar a diferença de alguém com experiência no mercado. Porque isso é uma campanha clássica de um copywriter, para quem foi a fundo no marketing raiz mesmo, como eu tenho ali no quadro ali atrás, ó, marketing raiz. Esse cara aqui, que é o Doug Diana, ele é um grande copywriter das antigas e ele escreveu isso aqui, que pode ver, ó, junho de 92, tá? Então, muito tempo atrás. Mas quando a ideia é tão boa, que a gente chama de uma big idea, a gente consegue reaproveitar para ela e adaptar para tempos modernos. Não é sempre, tem algumas que é só da época, mas essa é uma. Então, ele escreveu esse aqui, que ele chamava de Magalog, que é uma mistura de magazine, ou seja, uma revista, porque eles enviavam por correio, e ele chamou de The Great Retirement Betrayal, a grande traição da aposentadoria. E aqui ele fez uma coisa, percebe como é uma ideia que eu podia facilmente adaptar? E por que eu sei? Porque uma vez eu enviei exatamente essa capa para o meu amigo Rafael Seabra, que fala bastante sobre finanças, e ele adaptou e criou justamente esse título, A Grande Traição da Aposentadoria Brasileira. Acho que na época ele fez um webinário, uma VSL, alguma coisa assim, mas era o tema geral daquelas campanhas que ele rodou por um bom tempo. Não tenho ideia do quanto em resultado, mas eu lembro de ele me falar que tinha dado um resultado bem legal. Então dá para adaptar isso, e foi isso que eu fiz aqui só para o nosso exemplo. Depois eu continuei. Aí eu peguei o próximo prompt que ele passa lá, era também simples. Você é um premiado autor de não ficção, que no caso, se tu for usar no Playground, tu colocaria aqui nessa parte de instruções, né? Tá aqui as instruções. Você é um premiado autor de não ficção, você escreve livro para as pessoas, você usa palavras babá. Não vou ler inteiro porque não importa tanto, depois qualquer coisa se tu quiser, tu pode pausar a tela, tirar uma foto, usar alguma extensão para copiar esse texto. Agora, usando a referência dos capítulos acima, e aqui que o Claude se destaca bem porque ele consegue ler isso melhor do que o ChatGPT, eventualmente o ChatGPT se perde na conversa, eu quero que tu crie um capítulo e escreva ele de 4.000 palavras, usando as palavras do capítulo número 1, logo acima, o idioma é português do Brasil, comece. E aqui ele começa a fazer. Aqui está o capítulo de 4.000 palavras, e pá.
fez o nosso capítulo. Além disso, ele também dá um prompt para criar uma capa que não tem absolutamente nada demais. É isso que eu quero que tu entenda, que não é isso que importa. Tem outras coisas que são mais importantes que eu já vou falar e o próximo passo. Porque aqui, esse é o prompt literalmente que ele dá como sugestão. Eu preciso de uma capa, tá aqui, é uma capa A4, eu nem sequer troquei o que estava entre colchetes, ia falar brackets, que é em inglês, eu só falei, faça como se fosse uma pessoa para pessoas com acima de 50 anos, esse detalhe de ser acima de 50 anos é importante, porque é o que ele fala que é o público dele, e isso faz diferença, que a gente já vai ver, e aqui ele gerou essa capa de sugestão. Não vou entrar em detalhes se tá bom ou não, só quero te mostrar como é possível fazer para te dar ideias. Porque depois o que tu pode fazer é simplesmente vir aqui no Canva, digitar algo como book cover, em inglês, né? Aí vai ter aqui sugestão de templates. Eu vou clicar ver todos. Aí vai ter diversos. Se eu estivesse falando para o mercado, tem diversas capas bem legais que eu posso usar, que já estão prontas direto no Canva. Eu poderia vir aqui, não gostei desses, vou vir aqui nos filtros, eu quero só modernos, minimalistas, e além disso eu quero que sejam aqueles para finanças e negócios. Pronto. Vamos ver quais aparecem. Pronto, apareceram umas capas legais. Umas melhores, piores, eu até exagerei nos filtros, mas esse seria a moral, assim que eu faria. Agora, deixa eu te mostrar como é que ficou o livro dele para tu ter uma ideia, porque aqui que é importante e que por isso que eu não acho que é uma boa ideia fazer dessa maneira e nem que vai funcionar igual para você. Porque o que acontece? Pensa só, tá? Isso aqui, esse livro que foi gerado por ChatGPT, ele não é muito longe do que é o modelo de um PLR. O que é um PLR, caso tu não seja desse mercado? PLR é a sigla para Private Label Rights, ou seja, são materiais, entre eles livros e conteúdo, que tu compra de outras pessoas que disponibilizaram na internet, e eles te dão o direito de revenda. Então eu posso lá tirar o nome do autor, geralmente já vem sem, tirar, colocar a minha cara, substituir, mexer como eu quiser, geralmente eles vêm assim, e vender com o meu nome. Esse é um dos tipos de PLR. Tem PLR de software, tem PLR de um monte de coisa, mas de conteúdo é um do que fazem, que é um modelo que eu não gosto. Quem quiser fazer não tem problema nenhum, todo mundo é bem crescidinho e sabe o que faz da sua vida. Eu não gosto porque é algo que tu gasta a maior parte do teu tempo só focado em promoção, que é algo que eu acredito que tem vida curta, porque é um modelo de negócios bem instável e difícil de manter. Porque o que tu está procurando? O que ele fez, que é uma arbitragem de tráfego, que a gente já vai falar a respeito. Agora, para te explicar por que esse efeito acontece, tá? Porque, esse aqui é o livro. Beleza, é um livro que, eu vou te traduzindo aqui o quanto eu consegui, conforme a gente falar, de Reverta o Relógio, o guia, The Ultimate Guide, o guia definitivo para segredos de anti-envelhecimento e estratégias. Também a tradução ao vivo tá ficando mais ou menos assim, mas a gente se vira. Se eu olhar aqui, tá? Tem um dos capítulos que eu achei, que eu tava aqui, eu queria ver, suplementos de anti-envelhecimento, porque esse é um mercado gigante. Então, o que ele tem a falar sobre isso? Porque esse eu sei que é um mercado gigante, em termos de copy e produtos e cápsulas, é um mercado que vende e vende muito. Por quê? Porque é uma das grandes dores e desejos, principalmente de mulheres acima de 50 anos, que não só vão querer investir mais nisso, mas, principalmente, vão botar mais de 50 anos, que vão ser um público para isso, tem mais chance de, assim, não desconfiar tanto do que é oferecido na internet e por isso talvez venda mais. Mas também tem outras pessoas tentando vender. Mas o que é importante, tá? Aqui, não sei se tu fala inglês ou não, mas dá uma olhada, tá? Esse é o capítulo inteiro. Tem 4 páginas falando sobre suplementos de anti-envelhecimento. Aí, sério, é um texto assim, imbecilmente simples. Isso aqui não agrega nada. Não agrega nada, porque é falando o problema com a maioria dos suplementos anti-envelhecimentos. Falta de evidência científica. Tem possíveis efeitos colaterais, promessas falsas, problemas com controles de qualidade. E o preço? Legal, quanta novidade que isso aqui falou. Porque é bem tipo o ChatGPT, se tu usar só para isso de uma maneira básica, é isso que vai gerar. Não é essa a maneira certa de usar ChatGPT, tem que ter muito cuidado. Tem uma maneira certa, mas não é essa. Aí depois ele segue aqui, eu preciso tomar suplementos como uma mulher, middle age, mulher de, sei lá, acima de 50 anos ou mais, vamos botar para não ofender as mulheres, uma mulher middle age, 100 anos ou mais, alguma coisa assim. Então, só para me garantir. É muito importante você manter um estilo de vida devagar,
para desacelerar o processo de envelhecimento. A decisão de tomar suplementos é pessoal e deve ser baseada nas necessidades pessoais e circunstâncias. Cara, que bela porcaria. Sabe o que é isso? Eu até anotei aqui. É a nova versão do fabuloso gerador de lero-lero. Deixa eu até mostrar. Pronto, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. É isso aqui que ele tá fazendo. A grande... Sério, nada contra o cara, tá? Que bom que ele fez um monte de dinheiro, mas esse não é o caminho. O problema é que muita gente vai ver isso, e eu tô trazendo aqui porque eu comecei a pensar, deve ser algo legal. Daí eu comecei a entender melhor, e vi, cara, não é bem aquilo que eu recomendo, mas achei que valia para mostrar, possibilidades, porque ele acertou o momento de quando fazer isso, e tem lições importantes por trás que eu achei que valia a pena comentar aqui para te preparar para os próximos anos, que eu acredito que sim, tem um tsunami gigante nesse sentido. Então, é isso aqui, ó, fabuloso gerador de lero-lero. No entanto, não, ó, botei até o nosso título, a grande traição da aposentadoria brasileira. No entanto, não podemos esquecer que a percepção das dificuldades nos obriga à análise do processo da comunicação como um todo. Fala, não significa nada. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É um fabuloso gerador de lero-lero. Tipo, fala, tem texto, mas não é um texto legal que as pessoas realmente indicariam, que realmente faz diferença. Aí tu vai sofrer com isso, que tu vai gastar um tempão, um esforço do caramba fazendo a parte mais difícil, que é convencer as pessoas a abrirem a carteira, digitarem o cartão dela, ou pagar por boleto e confiar em ti, para imediatamente que ela fizer isso, tu trair a confiança dela e entregar uma porcaria. Porque, isso tá, a pessoa talvez leia, não é ruim, mas não é ótimo, não é excelente, ela não vai indicar para ninguém. Tu não vai ter cliente, que é o que realmente importa, que é realmente o ativo que mais vale. E qual que foi a grande sacada dele? A grande sacada dele, na verdade, foi que ele usou os anúncios de Pinterest para conseguir fazer isso e vender mais barato. Por quê? Porque provavelmente se ele tentasse vender isso só usando Facebook Ads, que são bem mais caros e que tem muito mais players jogando lá, ele não conseguiria fazer isso que eu comentei antes. Que o que ele descobriu foi uma arbitragem do tráfego, que é o jogo que muita gente tenta jogar até hoje, que está com os dias é cada vez mais difícil. O que é isso? É onde tu tem uma oferta, não importa o que tu vende, tá? Podia ser essa garrafa aqui de água, pode ser qualquer coisa, mas, claro, a ideia é que tu tenha um produto bom, mas para esse exemplo, para explicar essa arbitragem do tráfego, ele vende um e-book, um fabuloso gerador de lero-lero, que ele vende por um valor X, que se ele conseguir com que neste tráfego ele pague menos do que ele cobra, ele vai investir mais dinheiro. Então o e-book custa 50, ele gasta 10 para vender 50, sobrou 40, ele reinveste e cresce. Eventualmente, essa diferença vai espremendo, porque a tendência de todas as redes, todas, é ficar mais cara. Então essa oportunidade vai ser cada vez mais difícil. E por isso que tentar fazer isso hoje, para mim, por mais que tu consiga algum resultado, tem grandes chances de ser temporário e que tu vai ter que correr atrás do próprio rabo de novo, porque vai espremer cada vez mais, e aí o que vai acontecer? O que talvez aconteceu com ele, que ele começou a criar uma empresa para ensinar outros a fazer, e que não tem problema nenhum, não é errado nem nada, ele prova, ele teve resultado, outros que se interessarem podem tentar fazer o mesmo. Mas a tendência, e porque eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes, porque eu já comecei a fazer isso desde 2010, que sabe qual era a diferença? A gente criava sites feitos para AdSense, que é aquela rentabilização do Google. Em vez de ter o ChatGPT, a gente literalmente, ou pelo menos eu, contratava filipinos, porque eles falam inglês muito bem e são baratos, mais barato que contratar alguém dos Estados Unidos, para criar um monte de artigo para entupir as redes de porcaria. Deu certo? Deu. Tem até, se eu mostrar aqui, ó. Esse era uma das minhas telas do Google AdSense. Olha quanto tempo é isso aqui, hein? Estamos entrando no túnel do tempo. Onde mostrava, ó, o 1º de julho de 2012, alguns dos meus primeiros meses e anos ganhando, ó, valor $540. Na época que o dólar era só 1 para 2, não era nada legal. E tinha aqui, ó, olha quantos recebimentos eu tinha. Então é algo que não é novidade para mim, porque eu já fiz antes e eu tô te alertando, não porque eu acho, porque eu já passei por isso. Eu perdi um tempão nessa época criando algo que deu resultado? Sim. Mas a resultados lineares. Se qualquer momento que acontecesse algo, eu perdia e eu não ficava com nada. Ao contrário de quando tu constrói um negócio sólido, investindo, por exemplo, numa marca, no teu próprio nome, que é o modelo que eu gosto de fazer e que é o que eu faço mais, depois, mesmo que aconteça alguma coisa, o teu principal ativo não é o que tu tá vendendo, não é a garrafa que tu está vendendo, mas sim a tua relação com as pessoas, o teu nome, a tua marca. Eu hoje posso sentar em mesas e falar com certas pessoas e ter certas oportunidades, não porque o que eu faço agora,
mas porque eu fiz por anos e anos e anos e anos que as pessoas têm, muitos que me acompanharam desde muito tempo, têm alguma espécie, digamos, de gratidão comigo. Só que isso vai acontecer se tu fizer dessa maneira. E onde que tá o dinheiro real, então, no fim das contas? Te garanto, não é aqui. Não é num fabuloso gerador de Lero Lero atualizado, só que agora feito com inteligência artificial. Então, muito cuidado para não cair nessa ideia de criar conteúdo porcaria em escala, porque mesmo que tu queira jogar esse jogo, tu vai estar competindo com outros que têm menos escrúpulos e que fazem 1000 desses livros por dia para vender, e vai ser cada vez pior, e por isso que as pessoas naturalmente vão cada vez mais procurar, o selo de verificação vai ganhar um outro contexto, elas querem saber o que é realmente autêntico. A gente já faz isso algumas coisas, por exemplo, em restaurantes, quando a gente vai visitar algum lugar fora, qual que é o restaurante autêntico? Qual que é aquele que os locais vão? Cada vez mais a gente vai buscar a mesma coisa, só que também na internet. Então, a grana real não está em fazer porcaria, está em construir nome, marca e principalmente construir conteúdo de qualidade em escala. O que antes talvez te demorava 10 horas para fazer, agora tu pode fazer em 1, 2. Assim como, por exemplo, esse vídeo, que eu teria que antes fazer um trabalho, ter editores de vídeo e tudo mais, hoje com algumas ferramentas, usando da maneira certa, eu tenho um alcance tão grande quanto, com um custo muito reduzido e muito mais fácil de produzir. E por último, a principal parte. Antes a gente falava que o dinheiro está na lista. Não precisa ser necessariamente, que era a época que a gente usava bastante e-mail, apesar que e-mail, olha, voltou com todas as forças. Mas a relação com as pessoas que tu tem, tu vender porcaria, tu não vai criar relacionamento com ninguém. Ali que tá grana de verdade e exponencial de longo prazo, e por isso, inclusive, eu tenho essa pulseira aqui, que essa aqui é uma fórmula da exponencialidade, um crescimento. Se tu quer crescer agora e longo prazo de maneira exponencial, isso é importantíssimo. Só que isso tu não faz de qualquer maneira, e aqui tu tem um vídeo com mais 7 maneiras de como explorar inteligência artificial e ganhar talvez muito dinheiro com isso no próximo ano.